Atos dos Apóstolos 14. Em Ícono, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades lacônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico de pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvia Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levante-se, fique em pé." Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua lacônica: "Os deuses desceram até nós e estão em forma de homens." Barnabé era chamado de Zeus e Paulo de Hermes, porque ele que trazia a palavra. Os sacerdotes de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando: "Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos iguais a vocês, homens. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, o Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas a seu tempo, concedendo-lhes sustento como fartura e um coração cheio de alegria. Apesar destas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhe oferecesse sacrifício. Então alguns judeus chegaram a Antioquia e de Ícono e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram então a Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade no dia seguinte. Então, ele e Barnabé saíram para Derbe. Eles pregavam boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram a Listra, Ícono e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: "É necessário que passemos por muitas tribulações para que entremos no reino de Deus." Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros para cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles encomendaram ao Senhor em que haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfília e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram até a Atália. De Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrir as portas da fé dos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos.